Oi, pessoal, tudo bem? Picotou de novo, vamos lá. Acabou a memória do celular, nossa senhora. É, então, vai ficar assim, né? O K1 eu tenho, 7,4 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a x vezes x, que é esse x e esse x, dividido pela concentração do ácido cítrico no estado molecular, que é 1 menos x, correto? Só que aqui dá para simplificar, né? Vamos usar o fator simplificador para eu não cair numa equação de segundo grau. Então eu ignoro esse x. Depois tem que checar, né? Então vamos colocar só um aqui. Tá? Então, para eu isolar x, né? Eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor. Então x é igual a raiz quadrada de 7,4 vezes 10 elevado a menos 4. X é igual a 0,027 mols por litro. Ok? Muito bem. O que é esse valor de X? É a concentração do íon citrato, é a concentração de H+, né? Na primeira etapa. Na primeira etapa. É a parte que reagiu do ácido cítrico, que reagiu para formar H+, e o íon citrato na primeira etapa. Enfim, antes de darmos continuidade e acharmos o pH, vamos checar aqui, né? Vamos testar para ver se é válido esse cálculo. Então, aqui ó, pego esse quadradinho, 1 mol por litro de concentração corresponde a 100%. O valor de X corresponde a X%, né? Esse X é 0,0272, é igual a X%. Fazendo a regrinha de 3, X é igual a 2,72%. Então, o valor de X encontrado corresponde a 2,72% do valor total, portanto, o arredondamento é válido. Esse valor de X é insignificante frente ao valor 1. Tudo bem? Então, valeu. Valeu, carregou pouco erro na minha conta. Se carregou pouco erro, o que é que eu faço, né? Eu achei a concentração de H+, numa primeira etapa de ionização. Aí agora, gente, olha só. Nós vamos calcular aqui do lado o pH, só levando em consideração a primeira etapa de ionização. Mas vamos deixar aqui de ladinho para a gente comparar com o pH, levando em consideração as duas etapas, para você ver. Tudo bem? Então vamos calcular o pH, ó, só que não está valendo esse cálculo. Só vai valer o pH levando em consideração duas etapas de ionização. Mas vamos calcular aqui do lado para você ver o comparativo. pH é igual a menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log de 0,0272. pH é igual a... Rapaz, na minha conta aqui deu 1,565. Eu vou fazer com várias casas decimais para comparar. 38. Deixa eu ver se deu isso mesmo. Menos log de 0,0272. É isso aí. Aqui na minha calculadora deu um pouquinho diferente lá na quarta casa depois da vírgula, porque aqui no meu gabarito eu fiz com mais casas decimais. Mas tá bom isso aqui, ó. Tá bom? Vamos guardar isso aqui, ó. Guarda. Não tá valendo esse valor de pH. Só vai valer o valor de pH levando em consideração as duas etapas de ionização. Então, ó, fiz com rosinha a primeira etapa. Vamos fazer com verde. Verde e rosa, certo? A segunda etapa. Então, olha lá, a segunda etapa, o que vai acontecer? Esse camarada aqui, ó, vai desprotonar mais uma vez. Vamos fazer ele aqui, então? Olha lá, ai que lindo, pro. Olha lá, reação, tabelinha de equilíbrio. Eu vou fazer o trabalho duas vezes.
Por isso que sempre quando der para fazer com uma etapa só, a gente faz, né? Então, agora, gente, reação, início, reagiu, formou e fim, né? Qual vai ser a reação aqui, ó, na segunda etapa? É esse o camarada que vai vir aqui, ó, no começo, né? Ele vai desprotonar numa segunda etapa. Então, ele é o meu reagente, ó. H2C6 H5O7 menos. Ele vai reagir com a água e vai desprotonar mais uma vez, formando H+. E aí, quando ele perde um hidrogêniozinho, ó, observe esse 2 aqui, ó, ele fica 1. HC6 H5O7 menos 2. Né? Essa molécula, esse íon já estava negativo uma vez, perdeu uma carga positiva, ele ficou menos 2. Ok? Uma coluninha para cada substância. Essa coluninha eu fecho, porque não vou usar. Início, reagiu, formou. E fim. Situação de equilíbrio. Muito bem. Agora, meus amores, né? Eu tenho uma segunda etapa e eu tenho esse cara começando com uma concentração inicial. Qual que é a concentração inicial dele, ó? Olha lá, X. Foi formado X mols por litro de H2C6. E eu já calculei esse X. Quanto que é esse X? 0,0272. Certo? 0,272. Opa! Comi um zero aqui. 0,0272. Essa é a concentração inicial, olha lá, ó, na segunda etapa. Tá bom? Quanto que eu tenho de H+ agora numa situação inicial? 0? Não, não é 0. Ó, na primeira etapa eu já tenho X formado, né? Então eu já tenho numa situação inicial 0,0272 mols por litro de H+. Ó, tem pegadinha do malandro aqui, gente. Então, numa situação de início, a minha concentração inicial de H+ não é 0, é 0,0272, que foi a concentração de H+ formada na primeira etapa de ionização, tá? E esse íon aqui, a concentração inicial dele é 0. Por quê? Porque olha só, o que foi formado anteriormente é o H2C6 e não o HC6, tá? Ó, então tem que observar isso. Olha só que interessante, né? Muito bem. Agora, quanto que reagiu nessa segunda etapa? Não sei. Eu vou chamar isso aqui de Y. Podia chamar de X também, mas eu vou chamar de Y. Né? Se reagiu Y, aqui é Y também. Ó, porque 1 mol reage, forma 1 mol e 1 mol. Y. Quanto que eu tenho no final? No final aqui, ó, eu tinha 0 desse íon. Então no final foi formado o Y, eu tenho Y no final. Certo? Aqui, ó, eu não tinha 0 de H+, eu tinha já na segunda etapa 0,0272. Foi formado mais Y, então no final eu tenho 0,0272 mais Y. Ó, então aqui agora a gente está trabalhando com uma situação totalmente inusitada e fora do cotidiano nosso. Nós não estamos trabalhando dentro da zona de conforto e daquilo que a gente havia discutido anteriormente. Mudou tudo, né? Ó, aqui é mais. Aqui, ó, como é o lado da reação, eu tinha 0,272 mols desse camarada numa situação inicial. Reagiu Y, ou seja, sumiu Y. Portanto, no final eu tenho 0,0272 menos Y. Olha só que legal, gente. Aqui eu tenho 0,0272 menos Y e aqui eu tenho 0,0272 mais Y e aqui eu tenho Y. Ó que maluco. Que maluquice. Muito bem. Então agora, gente,
Vamos escrever a equação de Ka2, ó, Ka2 de forma genérica para essa reação. Então vamos lá, Ka2 é igual a concentração de H+ elevado à primeira potência vezes a concentração de HC6H5O7 menos 2 elevado à primeira potência, que é esse aqui, dividido pela concentração de H2C6H5O7 menos elevado à primeira potência, que é esse aqui, ó. Certo? Quanto que é o valor de Ka2? Isso aqui é tabelado, né? Vamos colocar ele aqui. É 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. É igual. Qual que é a concentração de H+? Ó, 0,0272 mols por litro da primeira etapa de ionização, mais aquilo que é formado na segunda etapa de ionização, ó. Então agora eu estou levando em consideração aquilo que foi formado na primeira etapa, mais aquilo que foi formado na segunda. Muito bem, vezes o valor, isso aqui, ó, é Y no equilíbrio. Y elevado à primeira. Certo? Ó, compliquei a conta, né? Tô dobrando o serviço. Ó, perceba que aqui ficou muito mais simples, né? Mas vamos lá. Por que eu tô fazendo tudo isso? Porque as constantes estão bem parecidas. Uma, K1 é 10 elevado a menos 4, o outro está na ordem de 10 elevado a menos 5. Dividido pela concentração disso aqui no equilíbrio, ó, que é a última linha aqui, ó. Eu injeto aqui, que dá quanto? 0,0272 menos Y elevado à primeira potência. Ó que maluquice. Agora, o que é que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que aplicar a distributiva aqui, ó. Jogando esse negócio de baixo aqui lá para cima, eu vou ter que aplicar a distributiva, esse número aqui e aqui. E brincar de matemática, certo? Então vamos brincar. Eita, meu Deus do céu. Então vamos lá. Ah, não. Olha só, agora que eu tô vendo aqui, ó, dá pra gente pensar isso aqui de uma maneira diferente. Olha lá, ó. Não, dá pra resolver de uma forma bem diferente isso aqui, hein? Olha lá, ó. Eita. Não vou complicar a nossa vida, não. Como é que a gente pode fazer aqui para arredondar? Ah, não. Besteira. Besteira. O tio falou besteira aqui, né? Pra que eu vou fazer tudo isso, gente? Olha só. O tio arredondou lá na primeira conta, que era uma conta muito mais simples. Eu usei o fator do arredondamento para facilitar a minha vida. Aqui eu tô querendo resolver na raça. Vai atrapalhar a nossa vida todinha resolver na raça. Não. Aqui, ó. Como o valor de K ele é pequeno, ó, da ordem de 10 elevado a menos 5, isso significa que o valor de Y é pequeno em relação ao total, né? Ao todo. Então, o que é que eu faço? Eu ignoro o Y, tanto aqui quanto aqui, né? Olha, 0,0272 menos Y, que é muito menor do que 0,0272, né? É uma conta que não precisa ser feita, né? Eu posso usar só o 0,0272. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu estou somando um número muito pequenininho a um número relativamente grande. Então, eu ignoro aqui e aqui o valor de Y. Pronto, aí eu simplifico minha conta. Olha lá, ó, como é que fica, ó. Então, vamos refazer isso aqui, né? Vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 é igual.
Concentração de H+. Qual que é a concentração de H+? 0,0272 elevado à primeira potência. Vezes. Qual que é a concentração desse íon aqui, ó? Y. Dividido por qual que é a concentração desse íon aqui, ó, no equilíbrio? Aproximadamente 0,0272 elevado à primeira potência. Pronto, olha só que legal, gente. Olha só que legal como é que simplificou nossa vida. Putz, a gente ia fazer uma contada, ó, aqui, ó. Esse valor é igual a esse, portanto, cortei. Ó, y já sai direto, é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Ah lá. É essa a resposta? Não, não é essa a resposta, né? O que é esse valor de y que eu achei? É o valor de H+ gerado, ó. Aqui, ó, na segunda etapa. Certo? É o valor de H+ gerado na segunda etapa. Olha lá, ó. Então, eu já não tinha um valor de H+, aqui, ó. Eu tinha a concentração de H+ da primeira etapa, que era 0,0272 na primeira etapa. Aí foi gerado mais uma quantidade y, que é 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Quando eu somo essas duas concentrações, eu acho a concentração de H+ gerada nas duas etapas. Então, quando eu somo, dá a concentração de H+, dá 0,027219. Ó, com mais casas decimais, tá? E aí, quando eu aplico o pH, né? pH é igual, ó, não dá diferença, ó. Nas 3 primeiras casas decimais não deu diferença, ó, quando eu somei esse valor com esse. Tá vendo? Apesar deles terem valores de constante de equilíbrio bem próximas, né? A segunda etapa acaba sendo desprezível. Ela vai me dar um valor lá na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta casa depois da vírgula, né? Então, pH, quando eu aplico menos log disso, né? É menos log de 0,027219, o pH deu 1,5651. Olha lá. Ó, é que no meu gabarito aqui eu fiz com um monte de casa depois da vírgula para mostrar pro pessoal a diferença. Então deu isso aqui, ó. Eu tô seguindo o meu gabarito, eu nem tô seguindo muito aqui o meu arredondamento aqui que eu fiz na folhinha. Mas ó, o pH, levando em consideração só a primeira etapa, deu 1,56538. Aqui deu 1,5651. Tá dando diferença aqui, ó. Até o 565 deu igual. Aí, ó, tá a diferença aqui, ó. Tá vendo? Na quarta casa depois da vírgula. Vamos combinar, né, gente? Ninguém merece. É mais fácil tratar como ácido monoprótico. Olha só. Olha a trabalheira que nós tivemos para equacionar e praticamente deu o mesmo resultado, gente. Tudo bem? Por que que deu praticamente o mesmo resultado? Porque o meu Ka2 é pequenininho, ó. Tá tendo baixa geração de H+. Tá bom? Então não faz muita diferença. Estou comprovando para você por meio de cálculos que não faz. Mas assim, quando as constantes K1 e K2 derem próximas, ó, né? É bom fazer, tá? É bom fazer. Por isso que eu fiz questão de fazer. Agora, quando dá o K1 é da ordem de 10 elevado a menos 4, ou 10 elevado a menos 5, e o K2 10 elevado a menos 11, nem faz K2, esquece. Tá dando muita diferença, né? Olha, com pouquinha diferença, que é da ordem de 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 4, tá dando uma diferença lá na quarta casa depois da vírgula, no pH, né? Quando a diferença é muito grande, putz, fica praticamente igual. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Todo mundo entendeu como é que faz em duas etapas?
É bonito, né? É lindo, lindo, lindo. Bom, então resolvemos o 18 juntos. Não precisava do Ka3, né? Ka3 está dando 10 elevado a menos 7, quer dizer, não está gerando nada. Não está gerando nada de H+, praticamente. 19. Calcule o pH de uma solução 0,1 molar de ácido fosfórico, que é triprótico. Olha lá, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Olha, o Ka1 é da ordem de 10 elevado a menos 3, o Ka2 está na ordem de 10 elevado a menos 8. Putz, olha só. Tá dando aí uma diferença de 100 mil quase, né? Esse Ka1 é quase 100 mil vezes maior do que esse Ka2. Então, isso aqui é um grande gerador de H+, ó. Esse aqui gera quase nada. Então, ignora o Ka2 e ignora o Ka3. Trate o ácido fosfórico como se fosse um ácido monoprótico no cálculo do pH, que não vai dar diferença nenhuma utilizando Ka2 e Ka3. Então, esse aqui vai ficar para casa, tá? O 19 você faz na tua casa, você vai usando, só vai usar o Ka1 para resolver e achar o pH. Beleza? Muito bem. Questão 20. A 19, deixa eu dar a resposta da 19. A 19, a 19, o arredondamento que a gente faz lá do x, ele é inválido, tá? Então não vai valer com arredondamento. Você vai ter que cair obrigatoriamente numa equação de segundo grau na 19. Então vou voltar aqui na 19. Quando você vai fazer só com Ka1, você vai cair numa equação de segundo grau, porque não dá para arredondar. Beleza? E aí, o pH dá 1,62, tá? Essa é a resposta. Você pode fazer com 2 etapas para você testar, mas não vai dar diferença. Eu fiz aqui, ó, o pH com uma etapa só, eu fiz com 5 casas depois da vírgula. Deu 1,62175. Aí, com a segunda etapa, eu fiz com 5 casas depois da vírgula, deu 1,62175. Não deu diferença nenhuma, tá? Então, tranquilo. 20. Vamos lá. Calcule o pH de uma solução 0,01 mol por litro de ácido sulfúrico. Olha só que legal, gente. O ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, né? E ele é diprótico. Ele tem 2 prótons, tá? Olha só os dados que eles estão informando pra gente. O Ka1, ele está dizendo que é grande. Muito grande. Ou seja, quando ele diz que o Ka1 é muito grande, quer dizer que praticamente todas as moléculas de ácido sulfúrico vão sofrer ionização, né? Então eu considero o ácido sulfúrico um ácido forte e para efeito de cálculo eu considero que 100% das moléculas vão sofrer a primeira etapa de ionização. Entretanto, o Ka2 não é desprezível também, né? Ele é um bom gerador de H+, ó. K na ordem de 10 elevado a menos 2 é relativamente grande esse número, ele não é um número desprezível. Então eu tenho sim que levar em consideração o Ka2 para efeito do cálculo, tá? Então lembra que o tio falou para vocês, olha, o tio vai mostrar em quais situações você usa só o Ka1 e em quais situações você tem que considerar o Ka2 também, eu estou mostrando isso, né? Você tem que ponderar. Não tem uma regra assim, né? A gente tem aí considerações. Quando ficar muito distante um do outro, ó, aqui está muito distante o valor da constante um do outro. Mas esse daqui é uma constante que não é desprezível por completo. Ela vai gerar uma quantidade apreciável de H+. Então eu vou levar ela em consideração no meu cálculo, tá? Então, regrinha, se você gosta de regrinha, de modo geral, eu levo em consideração o Ka1 e o Ka2 para o ácido sulfúrico, que vai dar uma diferença apreciável.
que eu consigo mensurar direitinho. Para os outros ácidos, quando o Ka2 está bem próximo do Ka1, eu também faço. Quando está na ordem de 100 vezes menor ou 1000 vezes menor, eu desconsidero o Ka2 e o Ka3. Tá claro? Ficou babinha, tetinha na manteiga? Então vamos fazer o exercício 20 juntos. Vem com o tio que você passa de ano. Vem com o tio, venha. 20. Então vamos lá. Ácido sulfúrico, reação, tabelinha, ninguém merece, professor, não aguento mais. Já estamos quase comendo peru de Natal aqui e eu não aguento mais você enfiando essa tabelinha na gente. Pois é, eu também não. Vamos lá. Preparei uma solução de ácido sulfúrico. Solução aquosa. O que vai acontecer? Esse camarada, quando entra em contato com água líquida, ele fica aquoso, né? E ele vai desprotonar. Vai ter uma primeira desprotonação. Então eu vou gerar o H+, que também está aquoso, né? Eu estou na pressa de fazer os exercícios, estou esquecendo de colocar o estado físico. E o íon hidrogênio sulfato, aquoso, menos, né? Olha lá, a molécula era neutra, aí perdeu uma carga positiva, o íon gerado é um íon com uma carga negativa. Menos com mais, zerou o número de cargas. Abro uma coluninha para cada substância. Nossa, o pessoal tá animado na quadra. Nem parece que tem pandemia, viu? Nem parece. Vamos lá. Corta essa coluninha aqui e vamos para alimentar a tabela. Então tá lá. Calcule o pH de uma solução 0,01 molar de ácido sulfúrico. O que esse 0,01 molar é? A concentração inicial do meu ácido. É a concentração que eu estou preparando. Então peguei lá um balão volumétrico e joguei 0,01 mol dentro de 1 litro nesse balão volumétrico. Um balãozão de 1 litro. Tá? 0,01 mols por litro. Nesse momento que eu estou preparando a minha solução, nesse momento de tempo zero, em que eu acabei de jogar o ácido sulfúrico em água, eu tenho geração de H+? Não. 0 e 0. Né? Quanto que reagiu do meu ácido? Quanto que reagiu do meu ácido nessa primeira etapa de ionização? Né? Como ele é um ácido forte e ele me disse que o meu Ka1 é grande, é muito grande, o que eu considero? Eu considero que praticamente todo o meu ácido vai reagir nessa primeira etapa. Ou seja, quanto que reage aqui? 0,01 mol por litro. Ele me disse lá que o Ka1 é grande, infinitamente grande. Quer dizer que praticamente, né, eu vou ter um alto valor de H+, um alto valor de HSO4-, um multiplicando pelo outro, dividido por um número muito pequenininho de ácido sulfúrico que sobra lá. Então sobra quase nada em estado molecular. Então, para efeito de cálculo, eu considero que todo ácido reage numa primeira etapa. Quanto que eu formo aqui de H+? Eu formo, ó, se eu tenho esse quadradinho do meio, eu tenho todos. Ó, 1 reage com 1, formando 1 e 1. Né? Se reagiu 0,01, eu tenho 0,01, 0,01. Muito bem. O que acontece, né? Se eu não tinha nada, foi formado 001, quanto que eu tenho no final? 001. Não tinha nada, foi formado 001, 001. Não, tinha 001, foi formado, reagiu 001, quanto que sobra no final? Praticamente zero. Não zera por completo, né? Eu tenho praticamente zero de ácido que sobra. Tá? Beleza? Bom, olha só, gente. Se a gente considerar apenas a primeira etapa de ionização, ó, eu já tenho a concentração de H+, né? Então já dá para calcular o pH, só com a primeira etapa.
Eu vou calcular só por curiosidade para a gente conseguir comparar utilizando as duas etapas. Então, como é que fica o pH aqui, ó? Só levando em consideração a primeira etapa. É menos log de 0,01, que dá 10 elevado a menos 2, né? Então, pH é igual a 2. Então, se o ácido sulfúrico se comportasse apenas como monoprótico, né? Se eu levasse em consideração somente a primeira etapa de ionização, o meu pH dessa minha solução 0,01 molar seria de 2. Mas como esse ânion também desprotona, né, eu vou gerar mais H+ na segunda etapa de reação. Tá? Então, o meu pH não vai ser 2, vai ser um pouquinho menor do que 2. Vai ser, sei lá, 1,9, 1,8, 1,7, 1,5, não sei, é isso que a gente vai calcular. Tá? Mas vai ser diferente de 2. Beleza? Bom, gente, tá dando 31 minutos, a gente vai continuar esse exercício no próximo vídeo. Ok? Então, nós vamos continuar exatamente daqui, exercício 20. Beleza? Beijo, beijo e até a próxima.